Cones e Arquitetura, trabalho de matemática por André Luiz, Lucas Elwood e Thiago Schroeder. Cônicas. Em geometria, as cônicas são as curvas geradas ou encontradas na interseção de um plano que atravessa um cone. Numa superfície afunilada, existem três tipos de cortes que podem ser obtidos por este processo, e que resultam na elipse, que é a cônica definida na interseção de um plano que atravessa a superfície de um cone. Parábola, que é a cônica também definida na interseção de um plano que penetra a superfície de um cone. E 3. Hipérbole, que é a cônica definida na interseção de um plano que penetra num cone em paralelo ao seu eixo. Agora, mais especificamente, gostaria de falar sobre a elipse, que é o lugar geométrico cuja soma das distâncias de cada ponto e cada um dos focos é constante para todos os pontos da elipse. A elipse tem dois focos, que no caso dos círculos são sobrepostos. O segmento de reta que passa pelos dois focos chama-se eixo maior, e o segmento de reta que passa pelo ponto médio do eixo maior e é perpendicular a ele chama-se eixo menor. Fixando o comprimento do eixo maior e diminuindo o comprimento do eixo menor, obtém-se elipses cada vez mais próximas de um segmento de reta. A elipse é também a interseção de uma superfície cilíndrica com um plano que a corta numa curva fechada. As medidas da elipse são dadas pela metade dos eixos maior e menor, sendo chamadas respectivamente de semi-eixo maior A e semi-eixo menor B. A elipse tem a propriedade refletora de que a bissetriz do ângulo formado pelos dois focos e por um ponto qualquer da elipse, como vértice, é perpendicular à tangente à elipse nesse ponto. Como consequência, qualquer raio luminoso ou onda sonora que parta de um dos focos será refletido pela elipse na direção de outro foco. A elipse também tem forte influência na arquitetura. Alguns desses motivos são a resistência adequada ao vento, com a aparência aerodinâmica, a maximização da entrada de luz. Alguns exemplos de elipses no mundo real são a Praça da Elipse em Washington, criada em 1791 por Charles Lefan. A motivação teria sido que entre as várias formas geométricas pensadas pelo francês no plano para a capital americana, estava uma praça elíptica em frente à Casa Branca. Outro ponto famoso é o Museu Imperial da Guerra. A equipe de Norman Foster buscou uma aparência aeronáutica com a planta parcialmente elíptica em forma de bolha. A forma permitiu que a cúpula fosse composta por apenas 5 partes. Ademais, também há o Jardim Botânico Nacional de Gales, que, por se tratar de um jardim botânico, a entrada de luz na estufa foi a principal determinante do projeto. Para isso, foi escolhida a planta elíptica, que permite maior exposição à luz, coberta por uma cúpula de vidro todoidal para otimizar a estufa. A primeira lei de Kepler afirma que a órbita dos planetas em redor do Sol é elíptica, estando o Sol num dos focos. Dos 6 elementos orbitais necessários para descrever completamente a órbita do planeta, 2 são os parâmetros que definem a elipse. A parábola. Uma descrição de uma parábola envolve um ponto, o foco, e uma linha, a diretriz. A parábola local dos pontos nesse plano que são equidistantes da diretriz e do foco. Outra descrição de uma parábola é como uma seção cônica, criada a partir da interseção de uma superfície cônica circular direita e um plano paralelo a outro plano que é tangencial à superfície cônica. A linha perpendicular à diretriz e que passa pelo foco, ou seja, a linha que divide a parábola pelo meio, é chamada de eixo de simetria. O ponto onde a parábola cruza seu eixo de simetria é chamado de vértice, e o ponto onde a parábola é curvada de forma mais acentuada. A distância entre o vértice e o foco, medida ao longo do eixo de simetria, é o comprimento focal. O latus reto é o acorde da parábola que é paralela à diretriz e passa pelo foco. As parábolas podem abrir para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita ou em qualquer alguma outra direção arbitrária.
Qualquer parábola pode ser reposicionada e redimensionada para se ajustar exatamente a qualquer outra parábola, ou seja, todas as parábolas são geometricamente semelhantes. As parábolas têm a propriedade de, se elas forem feitas de um material que reflete a luz, então a luz que viaja paralelamente ao eixo de simetria de uma parábola e atinge seu lado côncavo é refletida em seu foco, independentemente de onde a reflexão ocorre na parábola. Por outro lado, a luz que se origina de uma fonte pontual no foco é refletida em um feixe paralelo, colimado, deixando a parábola paralela aos eixos de simetria. Os mesmos efeitos ocorrem com o som e outras ondas. Essa propriedade reflexiva é a base de muitos usos práticos das parábolas, como, por exemplo, as antenas parabólicas e pontes, além das arquiteturas mais simples. Hipérbole. Em matemática, uma hipérbole é um tipo de seção cônica, definida como a interseção entre uma superfície cônica circular regular e um plano que passa através das duas metades do cônico, sem que este plano seja paralelo à linha oposta ao corte. Hipérbole pode indicar toda a seção no corte ou também apenas uma das duas curvas que a formam. As duas curvas são iguais e são denominadas hipérboles opostas. Ela também pode ser definida como conjunto de todos os pontos coplanares para os quais a diferença das distâncias a dois pontos fixos é constante. Os vértices da hipérbole são os dois pontos, um de cada hipérbole oposta, mais próximos entre si. A reta que liga estes dois pontos se chama o eixo transverso da hipérbole. O centro da hipérbole é o ponto médio do segmento de reta que une os dois vértices. A hipérbole também pode ser definida como o locus de pontos para os quais a razão das distâncias a um foco e uma reta, chamada de diretriz, é uma constante maior ou igual a 1. Essa constante é considerada a excentricidade de hipérbole. Estes focos se encontram no eixo transversal e seu ponto médio é chamado de centro. Agora, a hiperboloide. A hiperboloide é uma superfície que pode ser gerada pela rotação de um hipérbole em torno de um de seus principais eixos. É uma superfície que pode ser obtida a partir de um hiperboloide de revolução, deformando-o por meio de escalonamentos direcionais, ou mais geralmente de uma transformação afim. Um hiperboloide é uma superfície quadrica, que é uma superfície que pode ser definida como o conjunto zero de um polímero de grau de 2 em 3 variáveis. Entre as superfícies quádricas, um hiperboloide é caracterizado por não ser um cone ou um cilindro, ter um centro de simetria e interceptar muitos planos e hipérboles. Um hiperboloide também possui 3 eixos perpendiculares de simetria espelhados e 3 planos perpendiculares de simetria também espelhados. E aqui as referências.